Vocês hoje são freelancer, posso dizer, né? Aham. Passando aqui, Mário Jorge Andrade. Oi, tudo Beijo, bom? meu lindo. Beijo, beijo. Cara, imagina, tá no Delarte, passa essa galera aí, fazer o quê? Voltando à pergunta. Sim. Você, hoje, o dublador é praticamente freelancer, Sim. né? Porque vocês estão sempre de uma casa para outra, de uma casa para Isso. outra, etc. Você sente falta ainda daquela época que você era contratado por um estúdio? Por exemplo, a VTRIS teve uma época que teve mais de 300 profissionais, né? Eu sinto muita falta da Herbert, né? Primeiro que tinha um pátio onde a gente se encontrava, que o Darcy Pedrosa chamava de serpentário, porque ele era muito engraçado, ele sempre fazia piada com tudo, né? Mas assim, era um pátio muito legal, porque a gente se encontrava ali, e como dublava todo mundo junto, eram 4 estúdios no início, depois muito mais, abriram mais estúdios, era A, B, C, D, e até o I, enfim. E aí a gente encontrava muita gente ali, era uma família, sabe? Era muito bom. Era muito bom. Eu sinto falta disso, muita falta. Mas a gente também a gente não dublava só lá, a gente dublava em todos os lugares. Essa saga, né, de vai para um, vai para outro, a gente sempre fez. Ah, então não havia, assim, uma casa, um dublador que era exclusivo daquela casa? Não, a gente dublava em tudo. Ah, bacana. Eu tava conversando aqui em off, né, antes de a gente começar nosso papo, que perto de você parece que a gente tá no filme o tempo todo, né? No filme, no desenho, enfim, o tempo todo vem sua voz aqui na nossa mente, Isso. memória afetiva e tal. Mas quando você, Miriam, tá na rua, tem 2 perguntas relacionadas a isso. Uhum. Quando tem aquele monte de gente falando ao seu redor, parece às vezes que você tá vendo vozerios, assim? Tem essa impressão? Eu sempre quis perguntar isso, nunca perguntei no outro dublador. Eu sempre falo assim, gente, olha que vozerinho incrível, se pudesse gravar seria maravilhoso. E muitas vezes eu escuto gente passando, aí fala assim, eu fui na casa do Pedro e ele... Aí eu... Corta a cena. Aí eu, né, passou, já não escuto mais. Ela disse pra mim isso, ela teve a coragem de dizer aqui, aí passou. Aí eu falei assim, gente, são frases muito legais pra usar no vozerio, porque a gente sempre usa a mesma coisa assim no vozerio, né? Estavam 2 pessoas conversando, ele foi lá, que coisa, né? Aí eu falei, cara, eu vou começar a anotar essas frases que eu escuto na rua assim, pra aplicar no vozerio. Que legal. E a outra pergunta relacionada ainda à rua quando você está na rua e você fala, obviamente, sua voz... antes disso, peraí, calma, deixa eu contextualizar a pergunta. Sim. Bom, conversando com vários dubladores, já tenho mais de 30 entrevistas ou bate-papo com dubladores, e sempre a gente levanta a questão que não existe voz de dublador. Não existe uma pessoa que tem uma voz de dublador, que o que vale é a interpretação, o cara tem que ser ator, etc, etc. Eu discordo um pouco, porque eu acho que há pessoas que têm voz de dublador. Você e Mariana Prada são 2 exemplos, por exemplo, que não é impossível ver vocês com outra profissão, assim. Vocês falam, essa pessoa é de um filme. É você e a Mariana Prada, eu acho. Mariana Prada são de mulheres, são as que mais caracterizam isso. Pois bem, dito isso, 2 perguntas, né? Sim. Existe realmente alguém que tem uma voz de dublador? Existe isso? E a segunda pergunta, como é a reação das pessoas quando escutam a tua voz nas ruas? Olha, eu acho que não precisa ter voz de dublador. Olha só, escuta uma novela, para escutar. Todos os atores têm voz bonita? Não. Precisa? Não. Realmente não precisa. Tudo bem, não pode ter uma voz super desagradável, porque senão você vai ficar restrito a certos papéis, né? Tanto na novela quanto na dublagem. Mas, né, porque também é chato você ficar 1 hora de filme com uma voz muito irritante, enfim, fora de contexto. Mas eu acho que não precisa de voz, até porque eu não acredito muito nisso, não. Eu, por exemplo, cresci ouvindo meu irmão, Márcio, dizendo pra mim que eu tinha uma voz irritante. E eu agradeço a ele, porque, na verdade, quando eu comecei a dublar, eu não achava que eu tinha voz bonita mesmo. E eu sabia que eu tinha que dar... meu foco tinha que ser outras coisas. Tinha que ser interpretação, tinha que ser sincronismo, não a voz em si, porque eu não tinha voz bonita. E eu não acho minha voz linda, maravilhosa. Não acho. Assim, e nem trabalho para... Porque eu não acredito nessa coisa... Oi, tudo bem? Gravando. Oi, tudo bem? Não acredito nisso. Acho isso uma coisa ultrapassada, boba, que não diz nada.
que não precisa. Uhum. Não precisa, não precisa. Então, muita gente fala assim, todo mundo diz que eu tenho que dublar porque a minha voz é muito boa, tal. Não precisa, sabe? Não precisa. Você tem que ser um cara dedicado, uma pessoa com uma boa interpretação, Uhum. que saiba também medir isso, né? Porque, por exemplo, o ator já tem corpo. Você não precisa dar tudo que tem na voz, entendeu? Porque fica uma coisa óbvia, não precisa, né? Então, eu acho que não precisa ter voz bonita, Certo. sabe? E eu acho que é a última coisa que você tem que cultivar. Se tiver, uau, maravilha, que bom. Você faz algum trabalho para resguardar a voz? Não? Não. Vida normal, assim. Vida que segue. Vida que segue. A segunda pergunta foi como é que as pessoas agem ou reagem quando... É muito doido. A pessoa, eu falo muito, sabe? Eu acho que eu falava até dormindo quando era pequena, então eu nasci para falar mesmo. Aí o que aconteceu? O que acontece normalmente? A pessoa vai te olhando assim, fica meio estranha, às vezes até um desconforto, tipo, não sabe exatamente o que ela tá. Aí, meu marido é muito engraçado. Aí o Mário fala assim: não, ela é dubladora, porque ele já conhece a cara da pessoa quando tá reconhecendo a minha voz. E aí, muitas vezes, eu falo muito. Então, por exemplo, fiz compras no supermercado, aí vou botar as compras ali, aí fico batendo papo com a caixa, não sei o quê. Aí, em geral, aí ela para. A senhora é dubladora, né? Aí eu sou. Dublou como se fosse a primeira vez. Aí eu, isso. E eu já é um filme de referência. Quando a pessoa fala assim, tô reconhecendo a sua voz. Parece de uma atriz americana. Eu falei, não é a voz dela, é a minha. A senhora tem a voz de uma atriz americana. Eu falo, não, a atriz que tem a minha voz, que eu ponho lá. Aí eu assim, o que a senhora dublando? Isso aqui, a senhora pode dispensar a senhora, né? Que eu agradeço. Mas que você dublou e tal? Aí eu falo como se fosse a primeira vez. Porque o mundo, quer dizer, o mundo não, o Brasil inteiro já ouviu como se fosse a primeira vez. Não, é um filme referência, é um filme muito bom. Mas é muito engraçado. E as pessoas que conhecem desse filme mesmo.